Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Em aproximadamente 5 videoaulas, nós conversaremos sobre finanças públicas, matéria essa também conhecida por economia do setor público. Bem, esse conteúdo estudará a chamada atividade financeira do Estado, que é o processo pelo qual o poder público ofere receitas para que essas várias receitas correspondam às expectativas da sociedade por meio dos gastos públicos. A atividade financeira do Estado operacionaliza, faz acontecer as diversas políticas públicas. A atividade financeira do Estado, ela se processa por três funções econômicas básicas: função alocativa, distributiva e estabilizadora. A função alocativa busca os meios para que os gastos públicos aconteçam. A função alocativa, tudo a ver com a política fiscal do governo, que é o nome técnico de tributação para financiar gastos. Também decorrente dessa atividade financeira do Estado, além da função alocativa, há a função redistributiva. Bem, a função redistributiva compreende a tributação como a serviço da justiça social. O tributo aqui, ele não é visto na perspectiva só da política fiscal, ele não é visto apenas como meio. Na função redistributiva, que tem a ver com a atividade financeira do Estado, o tributo é visto como um instrumento de justiça social. E entra em campo agora, já falamos da função alocativa, distributiva, agora falaremos da função estabilizadora, que trabalhará com diversas variáveis econômicas, estudará a economia propriamente dita, estudará nível de emprego, inflação. O que é inflação? Aumento contínuo e generalizado de preços. A função estabilizadora, ela encarará o tributo aqui como uma ferramenta muito importante de regulação da economia. Exemplo, IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Quando o governo eleva a alíquota do IPI, não necessariamente quer arrecadar mais, ele quer desincentivar, por exemplo, determinado consumo de ativo na economia. Então, gente, olha como tudo isso é importante e decorre da atividade financeira estatal, que é o processo pelo qual o poder público arrecada e gasta. Nesse processo, ele desencadeia três funções econômicas: alocativa, tudo a ver com a política fiscal; estabilizadora, que vai, entre outros fatores, estudar o impacto da tributação na economia, vai estudar aspectos de inflação e muito mais coisa. E não se nega também que a tributação é uma ferramenta muito importante de justiça social, se bem aplicada naturalmente, e essa perspectiva já é a operacionalidade de outra função, que é a função distributiva ou redistributiva. Bem, fato é que poder público não arrecada dinheiro dele, arrecada dinheiro nosso, que somos os pagadores de tributos. Então, o poder público tem que agir com eficiência e com critérios de responsabilidade fiscal. Essa responsabilidade fiscal está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, que estipula 5 princípios elementares: ações planejadas e transparentes. Aqui eu já falei de planejamento e transparência, e pressupõe mecanismos de responsabilização. Há que se avaliar as políticas públicas e, que eu considero um princípio mais importante da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o chamado equilíbrio fiscal. Qual é a ideia do equilíbrio fiscal? Nós não podemos ter tudo o que queremos, logo só devemos ter aquilo que podemos. Então, princípios elementares da responsabilidade fiscal, já que o poder público não opera com dinheiro próprio, opera com dinheiro da sociedade: planejamento, responsabilização, equilíbrio fiscal, transparência e avaliação. Bem, outro tópico da economia do setor público, ou finanças públicas, como você prefira, é o chamado federalismo cooperativo, sinônimo de federalismo fiscal, sinônimo de finanças multiníveis. E o que é isso, gente? Esse federalismo fiscal, ou cooperativo, ou finanças multiníveis, é
operacionalizado esse federalismo fiscal pela perspectiva de arrecadações próprias e arrecadações partilhadas. Para assegurar a autonomia dos entes da federação, o Constituinte estipula as competências tributárias, ou seja, estipula o chamado poder de tributar, quem tributa o quê, e estipula também sistemas de partilhas. A ideia do federalismo cooperativo é que o ente federativo maior coopere com os entes federativos menores. Então, a ideia da federação, que é uma aliança, aliança pressupõe cooperação, é a seguinte: União reparte a arrecadação com estados e municípios. Estados repartem a arrecadação com os seus municípios. Essa foi a ideia positivada pela Constituição de 1988. Lembrando que essa ideia de fortalecer os municípios, isso remonta desde a época do Brasil República. A primeira Constituição brasileira foi a Constituição de 1891, que foi inspirada na Constituição norte-americana do século XVIII. A Constituição norte-americana é do século XVIII. A primeira Constituição brasileira é do século XIX, mais precisamente a brasileira de 1891. E essa tradição municipalista, a valorização da força do poder local, no Brasil é um chamado processo histórico, e esse processo histórico remonta à Constituição de 1891. E a Constituição de 88, ela buscou fortalecer a força do poder local. Bem, gente, essa é a ideia da economia do setor público. No próximo vídeo, nós melhoraremos a explicação da chamada atividade financeira estatal. Por hoje, eu acho que está de bom tamanho. Se você tiver interesse em compreender a chamada reforma tributária, né, que foi efetivada agora no Brasil, no final do ano de 2023, que é a emenda constitucional 132 de 2023, aviso a você que há vídeos aqui no canal também. É isso aí, meus amigos. Paz e bem, fraterno abraço, até a próxima.